Cortou o vídeo anterior, pessoal. Então ele pode ter as testemunhas do juiz trazidas pelo juiz, não tem problema nenhum, tá? Ah, mas já ouviram 3 testemunhas do autor e 3 do réu, não tem problema. O juiz pode chamar mais 3 se ele quiser. Mas não, ele não é obrigado a pedido das partes. Ele pode chamar se quiser, se ele achar que falta alguma coisa para esclarecer, tá? Então essa limitação é só para o juiz, beleza? Sobre aquela discussão que vocês costumam ter lá no processo civil sobre rol de testemunhas, quanto tempo que eu tenho de antecedência para apresentar o rol de testemunhas, e se tiver que substituir testemunhas, tem que ter o que eu tenho que fazer, qual é o procedimento, qual é a burocracia para substituição de testemunhas, né? O processo civil ele tem uma ideia muito mais burocrática, né, de apresentação de rol de testemunhas, substituição de testemunhas, justamente para possibilitar para a outra parte, de maneira um pouco mais ampliada, a possibilidade de contradita da testemunha, né? Para poder investigar se aquela testemunha realmente pode ser testemunha ou não. Na CLT, privilegia-se mais a celeridade do que essa burocracia, essa ideia de investigação da contradita de testemunhas. Na CLT, na verdade, não existe necessidade de apresentação de rol de testemunhas, nem de substituição de testemunhas, porque a testemunha ela é levada independentemente de intimação para a audiência. Então o juiz só vai saber quem é a testemunha quando ele perguntar, tem prova para produzir? E a parte responder, tenho prova testemunhal. Ele vai falar, quem é? É ali que ele vai descobrir quem é a testemunha. A outra parte também vai descobrir nesse momento, né? Então, não existe necessidade de rol de testemunhas, ou de, mas eu ia levar uma, decidi levar outra. Ninguém vai nem ficar sabendo, porque quem vai ver a testemunha vai ser na hora, lá na audiência. Se você substituiu ou não, ninguém vai nem ficar sabendo, tá? Então, essa ideia de substituição de testemunhas, apresentação de rol de testemunhas, acaba não sendo utilizado no processo de trabalho, tá? Mas, professor, então eu levo a testemunha independentemente de intimação? Eu que levo? Desse jeito mesmo. Lógico que se você precisar de intimação, você pode pedir ao juiz, né? Mas então eu vou ter que esperar audiência para pedir intimação? Não, se você já sabe que vai precisar de intimação, você já pode pedir na própria inicial, por exemplo. É só ir lá despachar com o juiz e pedir para ele para intimar, né? Falar, juiz, se você não intimar, a testemunha não vai vir, a gente vai perder tempo. Então, normalmente eles costumam intimar, certo? Mas a grande questão é a seguinte, dependendo do procedimento, a ausência ou não comparecimento da testemunha sem intimação vai ter consequência diferente. Por quê? Porque se nós estivermos falando de qualquer procedimento que não seja sumaríssimo, tá? Sumário, ordinário, inquérito por apuração de falta grave, qualquer procedimento que não seja sumaríssimo, desde que seja requerida pela parte, a intimação ela é obrigatória. O juiz não pode negar, né, a intimação. O artigo 825 da CLT ele é bem claro. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas de ofício ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso, sem motivo justificado, não atenda à intimação. Vejam que aqui não fala que as que não comparecerem poderão ser intimadas, não. Aqui fala que elas serão intimadas. Então, a obrigação do juiz é intimar a testemunha que não foi. Como funciona isso na prática, Osório? Você chamou uma testemunha, ela falou que ia, aí você chega lá na hora da audiência, cadê a testemunha? Ela não foi. Começou a audiência, você fala, juiz, eu tinha chamado fulana ou fulano. Só que ele não apareceu, não sei porquê, falou pra mim que vinha. Aí o juiz faz o quê? Tá bom, me dá o nome desse fulano, né? De preferência algum documento, um CPF, para não haver problema de homonímia, e o endereço, onde eu posso notificá-lo. Aí você passa lá o nome, CPF, endereço, né, com CEP de preferência, o juiz vai enviar, né, um oficial de justiça ou às vezes até mesmo um AR para essa pessoa, notificando que ela tem que comparecer na próxima audiência para testemunhar. E aí ele adia a audiência para esperar essa notificação fazer efeito. Inclusive, vocês perceberam aqui, se a pessoa for intimada e não for, ela vai ter a condução coercitiva, ou seja, vão mandar à força essa pessoa lá para a audiência, beleza? Podendo, inclusive, sofrer multa, tá? Vai ter que pagar multa também. Então, a testemunha, ela, via de regra, ela não tem que querer. Você indicou ela como testemunha, ela tem que ir, tá?
Então, neste caso, muitas testemunhas preferem ser intimadas porque estão trabalhando, né? Então ficam sem graça de pedir para o chefe. Daí, se vem uma intimação judicial, fica mais fácil de conversar com o chefe. Então, muitas vezes, até na inicial, você já explica para o juiz, olha, fulano já falou que só vem se for intimado, porque ele trabalha nesse horário e tudo mais. Daí você explica para o juiz, ele costuma intimar antes da audiência, tá? Então, no procedimento ordinário não tem problema nenhum. Se você não consegue a intimação, não consegue levar a pessoa independentemente de intimação, você pode pedir e o juiz é obrigado a deferir, tá? Lógico, né? Ele é obrigado se você demonstrar a importância da testemunha. Se a testemunha, se ele perguntar, tudo bem, mas você testemunha para quê? Se você para provar que eu tenho 30 anos, pô, não existe isso, né? Prova inútil, não vou deferir. Ele é obrigado a deferir desde que a prova seja útil, certo? Pertinente, óbvio. Mas se for pertinente, se for útil, se for importante, aí sim ele é obrigado a intimar, ok? Já no procedimento sumaríssimo, ele tem uma situação curiosa. Por quê? No procedimento sumaríssimo, você tem que levar a testemunha independente de intimação, assim como em todos os demais procedimentos, mas se a testemunha não for, se ela não puder ir, o juiz não é obrigado a intimar essa testemunha, a não ser que você comprove que convidou essa testemunha. Osório, como é que eu vou comprovar que eu convidei uma testemunha? Simples. WhatsApp, né? Você manda mensagem. Você tem como na audiência tal dia, tal horário? Aí a pessoa fala, não tenho não. Pronto, tira um print e mostra para o juiz. Um e-mail. Mandou um e-mail, ele respondeu o e-mail dizendo não posso ir. Comprovou que convidou? Comprovou. O juiz vai ser obrigado a intimar. Certo? Mas essa comprovação do convite é necessária. Na verdade, nem precisa comprovar a recusa. Alguns juízes até exigem isso na prática, mas a lei não fala que você precisa comprovar a recusa, apenas o convite. Então, por exemplo, se você mandou um AR, e esse AR voltou assinado pela testemunha, que ela recebeu a notificação, e ela não compareceu, você não precisa de demonstrar que ela recusou. Ela não ter ido lá já é uma recusa, né? Você tem que demonstrar que convidou, que o juiz olha o AR. Eu mandei para ela. Ela não veio porque, sei lá por quê. Então, eu quero a intimação. Mas o convite é necessário. Se você não demonstrar o convite, o juiz não é obrigado a intimar essa testemunha. No sumaríssimo, tá? Eu até trouxe para vocês aqui o artigo 852H, parágrafo 3º, que traz essa obrigação. Todas as provas serão produzidas na audiência, instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Parágrafo 3º. Só será deferida a intimação de testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer. Ou seja, comprovadamente convidada. Eu mandei um WhatsApp para o fulano, ficou lá azulzinho que ele leu, mas ele não me respondeu nada. Comprovou o convite? Comprovou. Ele leu, está lá o azulzinho, certo? Então, tem que comprovar o convite. Comprovou o convite, o juiz tem que mandar intimar. E aí, né, não comparecendo com testemunho intimado, o juiz vai determinar a imediata condução coercitiva, que antigamente os códigos de processo costumavam chamar de condução debaixo de vara. É engraçado, né? Tinha uns termos muito loucos antigamente. Bom, o servidor público ele tem uma situação um pouquinho diferenciada, tá? Por quê? Porque o servidor público ele tem que ser intimado. Se ele tiver que prestar um depoimento em horário de trabalho, ele tem que ser intimado por meio do chefe dele, não é nem por meio dele, né? Você manda para o chefe da repartição o pedido, olha, eu preciso da intimação do fulano, porque ele vai ser testemunha aqui no meu caso. Eu me lembro de uma vez que eu estava defendendo um salão de beleza lá em Vitória, né, como empregador. Na verdade até estava negando o vínculo, né, no empregador, mas como prova testemunhal, a dona do salão precisou de usar uma policial militar que ia lá fazer unha, né? Daí o que houve? A audiência não pôde ocorrer porque o militar não pode simplesmente se dar o luxo de falar o seguinte, vou numa audiência lá e depois eu volto a trabalhar. Não, você tem que fazer o pedido para o quartel, para que o comandante desse militar libere ele para a audiência. E quem faz isso é o juiz, né? O artigo que dá conta dessa obrigação é o artigo 823. Se a testemunha for funcionário público, civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. É uma requisição. Óbvio que o chefe da repartição não pode dizer não,
mas ele vai ser informado, tá? Isso é necessário. Então você manda para o chefe, né? No caso dessa policial, mandou para o chefe do quartel, e aí o chefe do quartel foi e dirigiu a ela, né, a requisição e disse, olha, tal dia você tem que comparecer lá, beleza? Então, o servidor público, se você está fazendo a inicial para adiantar o seu lado, se for servidor público, já pede logo na inicial, já informa quem é a testemunha e vai despachar com o juiz. Se você também não for despachar com o juiz, vai começar a audiência e ninguém vai ter feito nada. Beleza? Despacha lá com o juiz, conversa com ele, fala, seu juiz, ó, eu estou precisando de intimar essa pessoa, mas ela é funcionária pública, eu preciso que o senhor, na forma do artigo 823 ali, notifique de uma vez, porque senão a gente vai fazer uma audiência à toa. Vamos ter que adiar a audiência para o senhor fazer a notificação. Certo? Então despacha com o juiz normalmente é compreensivo, né, nesses casos, e ele vai acabar realmente intimando, beleza? E aqui independentemente de procedimento, né, pessoal? Tanto ordinário quanto sumaríssimo, porque aqui é uma questão de serviço público que é diferenciado, beleza? Bom, uma questão que eu nem colocava nesse roteiro, mas eu comecei a colocar porque eu me deparei na prática com um juiz que estava querendo aplicar, e eu vi inclusive que ele citou, e depois eu procurei, até tem realmente jurisprudência nesse sentido, sobre a aplicação do artigo 455 do novo CPC para ajudar a Justiça do Trabalho nessa intimação de testemunhas. Para quem não lembra, esse artigo 455 do CPC, ele cria, né, a função de oficial de justiça para o advogado. Brincando, lógico, né, não é exatamente isso. O artigo 455, ele fala o seguinte, ó, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolado. Quer dizer, do dia, hora, local da audiência designado, dispensando-se intimação do juízo. Ou seja, no CPC hoje em dia, a regra não é mais intimação de testemunha por meio de juiz, e sim por meio de advogado. Na verdade, se a gente parar para prestar atenção, isso não faz muito sentido de obrigatoriamente ser aplicado na CLT. Por quê? Porque não há lacuna na CLT a esse respeito. E além de não haver lacuna, essa obrigatoriedade de fazer essa intimação acaba conflitando com o procedimento seletista. Porque aqui exige inclusive uma antecedência de 3 dias. E a CLT fala que as provas são produzidas em audiência. Então existe uma incongruência na aplicação desse artigo 455 como obrigatório. Mas nada obsta, até por uma questão de colaboração, que ele seja utilizado como forma de ajudar o judiciário. Então, se você é advogado, o ideal é você sempre que você suspeitar, né, que vai ter algum problema com intimação de testemunha, o ideal é você fazer mesmo essa notificação na forma do 455. Óbvio que você não vai precisar de juntar com 3 dias de antecedência, fazer rol, não, nada disso. Mas vai poder sim, depois mostrar para o juiz aqui, juiz, olha, eu mandei um AR para a parte, eu mandei um AR para testemunha e mesmo assim ela não veio e tudo mais. Isso daí demonstra até uma certa boa-fé, uma ideia de colaboração com o juízo, tá? Mas até na jurisprudência que eu achei, até esse juiz mesmo que conversou comigo, não está sendo utilizado esse artigo 455 no processo de trabalho como forma obrigatória, não, e sim como forma de ajudar, né, para extinguir burocracias, vamos dizer assim, né, para ficar evitando adiamentos de audiências, para agilizar o lado mesmo do processo. Então eu achei bem bacana a aplicação, embora se me perguntarem se seria uma obrigação utilizar, eu diria que não, até porque não existe lacuna e, mais do que isso, né, acabaria sendo contraditório com o que está na CLT. Mas assim, se for utilizado realmente como um reforço, uma ideia de ajudar, perfeitamente, não tem problema nenhum utilizar esse artigo 455. Esse juiz, inclusive, quando nós estávamos na audiência, ele até me perguntou, tem problema, doutor, você fazer essa intimação? Eu falei, perfeitamente, não tem problema nenhum, vou fazer. Né? Inclusive, eu juntei a ata da audiência, que estava constando isso, e a testemunha foi sem problema nenhum na audiência seguinte. Tá? Então, como obrigação, eu entendo que não cabe, mas agora, como forma de ajudar, sem problema nenhum, beleza? Então, eu até deixei o artigo 455 aí para vocês darem uma relembrada, né, na redação dele, ok? Bom, sobre a oitiva, então, das testemunhas, começo dizendo para vocês que a oitiva da testemunha vai acontecer do mesmo jeito que o oitivo do depoimento pessoal, que eu havia falado para vocês, né? Você não pergunta, você é advogado de uma parte,
você não pergunta direto para a testemunha. Você não vai conversar com ela, olha, conta para mim o que acontecia no local de trabalho. Não. Você vai perguntar para o juiz pergunta para a testemunha, certo? Daí a sua pergunta vai ser filtrada pelo juiz, que vai formular diretamente para a parte a mesma coisa que você perguntou, ou que vai para a parte ou para a testemunha, lógico, né? Ou que vai formular para a parte ou para a testemunha de uma forma que não seja tendenciosa, caso você tenha feito a pergunta de forma tendenciosa, ou até mesmo vai indeferir se a sua pergunta não for pertinente, né? Não for útil, ok? Então, sempre a oitiva é por intermédio. Agora, tem uma situação aqui que eu coloquei no roteiro de vocês, dos artigos 828, 852F da CLT e artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 5584/70. Nos 3 tipos de procedimento, né? Ordinário, sumaríssimo e sumário. Na verdade, esses procedimentos que constam aqui, eles ainda são, mesmo com processo eletrônico, eles ainda são admitidos em alguns juízos, porque alguns juízes não gostam de gravar depoimento. Porém, a maioria, pelo menos aqui no Espírito Santo, a maioria das varas do trabalho contam com aparelhamento para gravação de audiência. Portanto, tanto o depoimento pessoal quanto o testemunhal são colhidos, na maioria das vezes, né, por maioria dos juízes que eu tenho visto, mediante gravação. Então não precisa, se vocês já forem a alguma audiência que não foi gravada, vocês já devem ter visto isso. O juiz aí vai perguntar, fulano, o trabalho dava de que horas a que horas? O fulano, de 7 às 17. Aí ele escreve assim na ata. Respondeu o quê? O trabalho se dá de 7 às 17. Fulano, qual a sua profissão? Carpinteiro. Aí ele responde assim, respondeu o quê? É carpinteiro. Você trabalhou com alguma das partes? Aí ele fala, trabalhei. Respondeu que trabalhou com uma das partes. Então assim, ele vai reduzindo a termo tudo que a testemunha fala. Para ficar constando lá na ata, porque quando ele for fazer a sentença, ele tem que saber o que a testemunha falou, o que o depoimento pessoal das partes trouxe. Mas como nós temos essa tecnologia hoje de poder gravar, o juiz, né, ele não fica mais fazendo essa redução a termo, ele simplesmente grava e quando ele for fazer a sentença, ele ouve o áudio, né, vê o vídeo, na verdade até vídeo, tá? Grava não só a voz, como também o rosto, né, de quem está falando. Então ele acaba vendo o vídeo e ouvindo os depoimentos das partes e testemunhas. Então o que acontece? Esses artigos aqui que eu coloquei no roteirinho para vocês, eles acabam ficando cada vez menos utilizados na prática. Embora, como eu disse, alguns juízes, mesmo com aparelhamento, não gostem de gravar. Porque na hora de fazer sentença, eu até concordo, de certa forma, é um saco. Porque até na hora de recorrer como advogado é chato pra caramba. Porque quando você tem tudo reduzido a termo escrito, você pega ali, copia, cola, já vai mexendo direitinho, fica mais fácil você visualizar. Quando está tudo gravado, é muito ruim porque você tem que assistir a gravação toda. E aí se você for citar uma parte do que ele falou, você tem que trasladar, né? Tem que colocar por escrito na sua petição, citar qual foi o minuto e o segundo que ele falou aquilo para o juiz poder olhar. E é bastante chato, né? Então, assim, tem as partes boas da gravação, que você agiliza a audiência, que você... Na gravação também, o tribunal, né, os desembargadores que não puderam ter contato com as partes testemunhas vão poder olhar com os próprios olhos quais eram os trejeitos, como que a pessoa falou, se ela estava nervosa, se ela não estava. Isso é muito legal. Mas, por outro lado, é bem pouco funcional do ponto de vista de elaboração de sentenças e recursos, por exemplo. Até mesmo de alegação final. Fica bem chato. Então, assim, muitos juízes acabam não gostando de usar e não usam, né? Daí, para aqueles que não usam aparelhamento eletrônico, acabam seguindo esse procedimentozinho aqui, né? Qual é o procedimento? Esse que eu acabei de falar para vocês. No procedimento ordinário, você vai reduzir a termo tudo que a parte ou a testemunha falaram. O artigo 828 fala, toda testemunha, antes de prestar compromisso legal, será qualificada indicando nome, nacionalidade, profissão, idade, residência e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando sujeita, em caso de falsidade, às leis penais. Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos por ocasião da audiência, pelo secretário da junta, no caso é vara, ou funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo presidente do tribunal e pelos depoentes. Outra curiosidadezinha,
súmula que ele está dizendo aqui é a ata, né? A ata, antigamente, ela tinha que ser assinada por todo mundo. Hoje, como é eletrônico, a mera assinatura eletrônica do juiz é a única assinatura que vai constar nessa ata. Ninguém mais precisa de assinar, não. Tá? A testemunha, quando ela presta o depoimento, então, todo o depoimento dela tinha que ser reduzido a termo. Hoje também não precisa mais porque vai ser gravado. Beleza? Bom, uma curiosidadezinha aqui antes de eu passar para os outros procedimentos. Em qualquer procedimento, esse caput vai ser aplicado, tá? Porque quando a testemunha chegar, ela vai ter que ser qualificada, né? Antes mesmo dela prestar aquele compromisso legal, aquela ideia da juro que eu não vou mentir, essas coisas todas, né? O juiz tem que saber com quem ele está falando. Então a pessoa sentou no banco da testemunha, o juiz pergunta, olha, qual é o seu nome, profissão, me dá um documento aí para eu poder anotar aqui o seu CPF, sua identidade, seu endereço. Aí o juiz qualifica essa parte. Quando ele qualifica, o próximo passo que o juiz vai tomar é perguntar à parte se ela tem interesse na causa, se ela é amigo de alguém, né, inimigo de alguém que está ali, né, naquela mesa, para perguntar à parte se ela tem interesse, né, se ela foi ali realmente para falar a verdade. A curiosidade que eu tinha para falar para vocês é a seguinte: o momento de você contraditar a testemunha é justamente quando termina a qualificação da testemunha. Vamos fazer um raciocínio rapidinho aqui. Qual o momento de contraditar a testemunha no CPC? É quando você é intimado do rol que foi apresentado pela outra parte. Que a outra parte apresenta o rol, você vê o rol e você vê quem é a pessoa que pode ou não pode ser testemunha ali. E se tiver alguém que não possa, você vai contraditar. No direito do trabalho, no processo de trabalho, né, como você só vai descobrir quem é a testemunha nesse momento que ela está sendo qualificada, esse é o momento de você contraditar. E tem outra situação: se você esperar o juiz tomar o compromisso da testemunha, você perde o momento de contraditar. Então tem que ser uma coisa muito rápida, você tem que estar muito esperto na audiência. Então se chegou lá uma testemunha que você tem certeza que é amigo íntimo do autor, ou amigo íntimo do réu, né, você vai esperar o juiz qualificar essa testemunha e ficar na butuca, de olho. Qualificou, falou qual é o endereço, aí você levanta o dedo, pela ordem meritíssima, eu gostaria de contraditar a testemunha. Se você esperar o juiz perguntar se é amigo, se é inimigo, se jura falar a verdade, essas coisas todas, já era, você perde o seu momento. Tá? O ideal, às vezes, para você não ter problema de perder esse momento, é você já avisar o juiz de início, falar, doutor, no momento oportuno, eu vou contraditar a testemunha, então só estou avisando para que a audiência é muito rápida, às vezes pode ser que passe por desapercebido, então já estou te avisando. Né? Aí o juiz ele vai, então tá, no momento oportuno eu vou te dar a palavra. Ou seja, na hora que aparecer a testemunha, você espera ele qualificar e falar, pela ordem, vou contraditar por conta disso, disso e disso. E aí você demonstra que essa testemunha não pode ser testemunha. Beleza? Voltando aqui, né? A curiosidade era essa. No procedimento sumaríssimo, o juiz ele não precisa de fazer essa redução a termo de fala por fala da testemunha. Basta que ele faça um resumo dos atos essenciais do que a testemunha falou. Tá? Então, no sumaríssimo, ele colhe o depoimento todo da pessoa, mastiga aquilo na cabeça e joga o que ele entendeu ali em resumo. Ele não precisa ficar falando, disse que isso, disse que aquilo. Não. Ele fala, pelo que a testemunha falou, aconteceu assim, 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 resumindo. Tá? Na prática, juiz nenhum praticamente faz isso. Tá? Tanto no ordinário quanto no sumaríssimo, eles fazem a mesma coisa. Eles vão colocando, disse que isso, que isso, que isso, que isso, né? E vão fazendo ali, escalonado, direitinho o que a pessoa falou. Mas, em tese, ele não precisa. Ele pode fazer um mero resumo quando o procedimento é sumaríssimo. Já no procedimento sumário, não precisa de colocar nada, nem resumo, nem o depoimento integral reduzido a termo. Tá? No procedimento sumário, se vocês derem uma olhada lá no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 5.584/70, ele vai falar que o juiz só vai falar o que foi interessante diretamente na sentença. Tá? O que foi interessante que a testemunha falou, ele vai falar diretamente na sentença, não precisa de constar na ata. Tá? Então ele não faz nem resumo, nem o depoimento inteiro. Ele simplesmente joga na sentença só o que interessa. Beleza? Como eu disse, na prática o comum é o juiz reduzir a termo toda a fala do testemunho, independente do depoimento. Mas existem essas possibilidades aqui em tese de ele só precisar de fazer o resumo quando for sumaríssimo, ou de nem isso, né? Nem precisar disso quando for sumário.
beleza? E por fim aqui, sobre essa questão mais burocrática, na hora de ouvir as testemunhas, né, a ideia de ordem é a mesma do processo civil, e aqui eu falo mesmo sobre depoimento pessoal. Vejam bem, você tem que o autor começa o processo para iniciar, não é isso? Então, normalmente, os atos processuais começam pelo autor. Por isso que quando você vai ouvir depoimento pessoal, você ouve primeiro o autor, depois o réu. Quando você vai ouvir depoimento testemunha, você ouve primeiro as testemunhas do autor, depois as do réu. Beleza? Então, existe essa ordem, tá? E todas as testemunhas que comparecerem no processo, assim como o autor ou o réu que estiver ali, vão ter as suas faltas abonadas, porque eles estão a serviço da justiça, né? Inclusive, eu trouxe para vocês aqui os artigos 822 e 473, além da súmula 155 do TST, né, os artigos da CLT e a súmula do TST, né, que falam exatamente isso. Vejam bem, 822. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Tá? A prova da testemunha não precisa de ser intimação. A mera audiência ali mostrando que ela foi testemunha já é uma prova para o empregador dela, e o empregador dela não pode descontar essa falta, é uma falta justificada. Tá? A súmula 155 do TST reforça isso, dizendo o seguinte, as horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário como parte à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seus salários. O artigo 473 diz a mesma coisa. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Então, seja como testemunha, seja como parte, teve que ir para a audiência, basta você pegar a certidão de que você esteve na audiência, que você vai ter a sua falta abonada, beleza? Bom, ainda sobre a oitiva das testemunhas, obviamente, as testemunhas e partes não podem se ouvir, tá? Porque senão o testemunho de um vai acabar influenciando o testemunho do outro. A mesma coisa acontece no depoimento pessoal, por isso que eu disse testemunhas e partes. Então, por exemplo, como que começa? Eu falei para vocês, primeiro a gente começa com depoimento, se não tiver perícia. Então, nos depoimentos, quando o autor vai prestar o depoimento dele, o réu sai da sala. Tá? E aí fica na sala apenas o autor, o advogado do autor e o advogado do réu. O réu vaza, né? Quem tem que ficar na sala é só quem vai prestar o depoimento. Na volta, acabou o depoimento do autor, quem vai fazer o depoimento agora é o réu. Aí o autor pode ouvir, porque ele já falou, então não tem por que tirar ele da sala, certo? Agora, enquanto as testemunhas não começarem a ser ouvidas, quando estivermos ouvindo depoimentos de autor e réu, a testemunha não pode entrar na sala de audiência. Tá? Eu já vi muitas vezes advogado, ou por esquecimento, ou por não ter percebido, começar a audiência e a testemunha está lá, sentada nas cadeirinhas que ficam ali para a plateia, né? E aí o juiz fala, quem é a testemunha? É o fulano. O fulano ouviu o depoimento da parte. Não pode isso acontecer. Já vi advogado levar uma esculhambação gigante por conta disso, de juiz ameaçar, inclusive, de ouvir a testemunha como mero informante. Tá? Então, cuidado com esse tipo de procedimento. Tem que ser correto. Para ser correto, você tem que fazer o quê? Tem que colocar, primeiro, o depoimento da parte, né, do autor tem que ser ouvido sem ninguém ali na sala, né, ninguém que vai ainda prestar depoimento. O réu a mesma coisa, só quem pode ficar é o autor, porque ele já falou. E depois as testemunhas, óbvio, quando começarem as testemunhas, os depoimentos já foram prestados, então o autor e réu podem continuar ali. Mas aí, enquanto as testemunhas do autor forem ouvidas, as do réu ficam lá de fora, né? Então, eu tenho duas testemunhas, autor. Então, vai ouvir uma, terminou, vem a outra, tá? Só pode ficar na sala para ouvir os outros depoimentos quem já prestou. Se você ainda não prestou, você não pode ficar na sala, beleza? Essa aqui é a ideia. Pessoal, eu reparei aqui que o meu celular corta toda vez que dá 30 minutos de vídeo. Então, tá dando 29 minutos e 20 segundos. Eu vou cortar aqui e vou passar para um próximo vídeo, continuando aqui para fazer a leitura do artigo 824, resumindo o que eu falei aqui agora e já passando para o próximo assunto, ok?